Então, nessa manhã, abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. Evangelho de Lucas, capítulo 10, lá na página 1040, a partir do verso 38. Lucas 10, a partir do 38, diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O texto do nosso lecionário nessa manhã é interessante porque a nossa proposta durante esse mês de julho, aí que celebramos 3 anos, é pensar sobre a esperança. E eu fiquei pensando, como pensar em esperança diante de um texto desse? E eu cheguei à conclusão que celebrar a esperança a partir de um texto como esse é definir prioridades. A gente vê que a gente tem trabalhado sobre o motivo da nossa esperança, que a nossa esperança está no centro da história, que a nossa esperança está baseada num Deus que é amor, que, como afirma Moltmann, o amor não tira ninguém da dor do tempo, antes toma para si a dor daquilo que é temporal. Então a gente vê que a esperança prontifica-se a carregar a cruz do presente. No primeiro domingo, nós vimos que a nossa esperança não confunde, porque ela é oferecida para nós com uma base firme, com uma base estimulante, para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho no mundo atual, na cidade de São Carlos, da nossa forma, de um jeito simples, mas acolhedor, de um jeito amigo. E a gente falou que não é simplesmente só estabelecer o que a gente deve crer em relação a Jesus, que morreu, que viveu, morreu e ressuscitou para nos dar salvação, para nos dar um destino pós-morte, mas também para a gente refletir seriamente nos propósitos de Jesus para nós nos dias de hoje, Nós vimos que a nossa fé, ela é uma fé que se desenvolve ao longo da história, porque nós temos o Espírito Santo que foi derramado por Deus nos nossos corações, e isso faz diferença, isso nos torna justos diante de Deus, e essa justiça e essa fé que nos traz paz, alegria, amor, segurança, confiança, esperança, e em meio à tristeza, em meio ao sofrimento, em meio às lutas do nosso dia a dia, ela não confunde. Ela nos dá a certeza que aconteça o que acontecer, nós temos um fim digno, porque o nosso Deus é maravilhoso. Então nós vimos que aceitar Jesus é realmente se engajar no projeto do reino, e que esse projeto do reino de Deus inclui a nossa realidade presente e futura. E não tem como a gente se esquivar, porque às vezes a gente pensa em Deus, pensa numa coisa assim muito longe, muito espiritual, mas que não conversa com a nossa realidade. Mas o nosso Deus é um Deus presente, um Deus que fala a nossa realidade. Por isso que a nossa proposta de pensar a esperança a partir do nosso aniversário é pensar como a gente pode realmente alcançar pessoas falando desse Deus maravilhoso, como espalhar graça numa cidade sofrida, dolorida, que está no tempo, que participa da história, que tem as suas dores, que tem as suas dificuldades, enfim, como levar luz no meio das trevas, como fazer diferença onde nós estamos, no nosso trabalho,
na escola onde a gente estuda, na nossa família, que está, né, dentro do tempo, nessa cidade que está aqui em São Carlos. E a partir do texto que nós lemos então, de Lucas 10, nós entendemos que celebrar a esperança é definir prioridades. Hoje, a partir desse texto de Marta e Maria, eu gostaria de falar de 3 pessoas além de Jesus. Então, pessoas que têm coisas em comum. Essas pessoas receberam Jesus na sua casa, né? O nome das 2 primeiras pessoas que nós temos aí no nosso texto é Marta e Maria. São 2 mulheres, provavelmente solteiras, que moravam no povoado de Betânia, nas proximidades de Jerusalém. E vamos falar primeiramente de Marta. Marta, né? Tão famosa Marta. À primeira vista, ela é dona da casa. Se você prestar atenção no nosso texto, Lucas diz que ela hospedou Jesus na sua casa. Então, provavelmente, era ela quem mandava em casa, né? Então, ela parece ser uma mulher aí ativa, trabalhadora, organizada. Ela sabe o que deve fazer para receber um hóspede tão importante. Ela se mexe, ela agita aí de um lado para o outro. Ela está ocupada com muitas coisas. E você que já recebeu alguém na sua casa sabe como é que é. Você tem que deixar tudo organizado, pelo menos dentro do possível, né? Principalmente se for para um almoço, você tem que arrumar, fazer a comida, lavar a louça, preparar tudo, arrumar, ver se os talheres tem parzinho, se não tem parzinho, se os pratos não tá lascado na ponta, todas essas coisinhas que a gente como mulher presta atenção. Talvez os homens aí nem se importe, mas a gente, quando vai receber alguém, quer que fique tudo perfeito, ou pelo menos próximo disso. Então Marta, ela tá nessa. Então a gente vê que Marta, ela não é preguiçosa e nem relaxada, ela tá preocupada, ela tá querendo deixar tudo organizado. Ela queria servir Jesus da melhor forma possível. Então, ela está querendo também aproveitar para servir um Senhor, um homem que ela amava de todo o coração, né? Para servir o seu Senhor, era alguém muito importante para ela, né? Então, não era alguém qualquer, era o próprio Deus. Então, ela estava lá toda preocupada com isso. E talvez você pergunte, o que tem de errado com a Marta? Dela tá preocupada, dela querer organizar. Será que tem alguma coisa errada? Já que a receita de Jesus, pelo que a gente sabe, não era sombra e água fresca, né? Ele, muitas vezes, é aquele que não para, que não descansa, que chega à exaustão. Então, na verdade, Marta talvez não seria até um exemplo para todos nós, né? De alguém que realmente faz, que não está lá com preguiça, né? Ela está indo atrás, ela não está deixando o serviço de lado para mexer no Facebook, para entrar no Instagram, para ver televisão, nada disso, né? Ela tá. Então a gente vê que ela dá alguns exemplos para a gente, sim. A gente vê que a gente não pode ser superficial. Se a gente lê esse trecho com mais atenção, você vai ver uma coisa muito importante. Marta serve, e ela serve com boa vontade, mas o seu serviço não deixa ela feliz. Não sei se você parou para pensar nisso. Olha bem para esse texto. Ela serve, ela está fazendo tudo muito bem, mas esse serviço não deixa ela feliz. Ela corre para lá, ela corre para cá, ela está agitada, ela está com a cabeça cheia de coisas, cheia de preocupações, mas o seu serviço não parece ter muita graça. Por quê? Mais grave ainda que isso, parece que ela não está se realizando. Você não vê no texto uma mulher realizada com aquilo que ela faz. Parece que ela está cumprindo apenas um dever imposto para ela. Então, seja pela vontade de representar uma boa dona de casa, uma boa hóspede, seja pela rotina do seu trabalho costumeiro, ela está acostumada a fazer aquilo e ela tem que fazer isso sempre, então já virou rotina, né? Às vezes a gente faz as coisas e a gente nem sabe por quê, mas faz porque é rotina, né? A gente vai, faz, pica o cartão e tá tudo certo, enfim. Ou talvez, e aí eu acho que vale a pena a gente pensar, porque o eu dela, aquilo que ela é lá no fundo, ainda não tinha sido libertado pelo evangelho de fato. Em todo caso, o serviço de Marta, se você olhar no texto, não tem nada de convidativo
de descontraído, de gracioso, de alegre ou de feliz. Ela serve com as mãos e os pés, mas o seu coração está revoltado. Sabe por que seu coração está revoltado? Está revoltado contra Maria, a sua irmã, e revoltado também contra Jesus. Porque se você olhar bem, o que ela vê é que Jesus não está enxergando, que ela está fazendo as coisas e que a irmã dela está lá sem fazer nada. O que ela chega para Jesus? Senhor, não te importas de que a minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena-te que venha me ajudar. É isso que ela fala para Jesus. Ordena. Né? E Jesus, ou seja, Jesus precisa ordenar. Então ela está brava também com Jesus. Porque Jesus precisa mandar a irmã lá passiva pôr a mão na obra. Né? Quem não quer cooperar, quem não quer engajar-se num serviço que nós achamos importante, né? Precisa ser mandado. Quem não quer, alguém tem que mandar. Alguém tem que mandar fazer. Né? Se não é de boa vontade, que seja pela obrigação, já que você está servindo pela obrigação. Então, a ideia é tirar Maria daquela passividade. Então, Marta está brava com Jesus porque Jesus mantém Maria naquela passividade. Ele continua ensinando ela, não percebe que Marta está lá suando. Porque Marta vê que cada minuto é precioso. Maria precisa ser despertada para a ação. O Senhor precisa despertar ela. Então a gente vê a revolta também de Marta contra Jesus. E é interessante que você vê que, se você prestar atenção em outra coisa, porque às vezes a gente tende então a achar que Marta está errada. Mas se você olhar o texto, Jesus não condena a atitude de Marta. Ele não diz para ela que ela está errada. A gente sabe que Jesus foi muito ativo. Que se você prestar atenção nos evangelhos, que ele se cansava até o esgotamento. Que ele caminhava por estradas empoeiradas lá da Palestina, pregando e topando de frente com problemas do seu tempo. Ou seja, em algum aspecto ele era também semelhante a Marta. No entanto, Jesus não deixa de exortá-la. Se você observar, é a única vez no Novo Testamento que nos é relatado que Jesus tenha pronunciado 2 vezes seguidas o nome de uma pessoa. Marta, Marta. Ele não diz que ele está errado, mas quando ele repete 2 vezes o nome de Marta, cria na gente algumas perguntas. Marta, Marta. A expressão revela um pouco de desaprovação, sim, mas também de afeição e também de preocupação. Você já ouviu seu nome dito 2 vezes por alguém? Mas dessa forma como Jesus, porque a sensação que tem, eu não sei você lendo o texto, mas quando eu leio eu fico imaginando Jesus. Marta, Marta, Gisele, Gisele, Miguel, Miguel, Mariana, Mariana. Né? Assim, não no sentido de braveza, mas não, de cuidado, de preocupação, de afeto, mas ao mesmo tempo te fazendo parar para pensar. Então, aquele que sonda os corações sabe que Marta está intimamente preocupada e exteriormente irritada. Isso provavelmente estava claro pelo ir e pelo vir. O texto não conta os detalhes, mas você fica imaginando, toda vez que ela ia e vinha, aquela olhada, aquela respirada, né? E Jesus vendo tudo isso. Mas isso só acontece nos dias de hoje, naquela época acho que não, né? Ou seja, mas Jesus percebia de alguma forma, porque quando o texto diz que ela estava preocupada com muitas coisas, deixa um pouco isso a entender. Então aquela mulher trabalhadora, energética, estava correndo um perigo muito grave. O seu serviço estava sendo envenenado por dentro, sendo envenenado pela inquietação e pela preocupação. Seu coração estava duro enquanto ela servia. A sua atitude já não espelhava o evangelho da graça, antes refletia a dureza da lei. A dureza do dever, da moralidade, da conveniência. Por isso que ela diz para Jesus, ordena que Maria venha me ajudar. Ah, Marta, Marta.
As palavras de Jesus indicam que ele está preocupado com ela, que ele tem afeto por ela. Mas ele não diz para ela parar de trabalhar. Porque ele poderia muito bem virar e dizer: Marta, Marta, sente-se aqui e vem ouvir as minhas palavras como Maria. Mas ele não diz para ela mudar de atitude. Jesus, ele sabe que isso não ia adiantar. Não ia adiantar. Ao contrário, ele indica para ela um remédio para a enfermidade, para desenvenenar o seu coração enquanto ela serve. Ele diz: uma coisa só é necessário. É indispensável para que você continue trabalhando de forma iluminada, de forma que você possa trabalhar e perpassar a graça que você recebe. Alguns poderiam dizer que talvez Jesus quisesse dizer apenas que um prato seria suficiente, que ela não precisava lá se matar. Mas não é isso. O que ele diz está ligado à atitude de Marta. E essa é a segunda, de Maria, aliás, desculpa. O que ele diz para Marta, na verdade, quer mostrar para ela o que ela deveria fazer quando ela olha para a irmã Maria. Ao invés dela ficar com o coração revoltado, ao invés de ficar brava porque a Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvir as suas palavras, o que ele diz? Olha, uma coisa só é necessária. É a porção que Maria escolheu. Isso é, ouvir as minhas palavras. O que está em voga aqui não é apenas a devoção ou apenas o serviço. Não é isso. Mas é uma questão de definir as prioridades do coração. Ou seja, Jesus não diz para Marta parar de trabalhar, mas também não diz para Maria que ela deve se levantar e trabalhar. Aí você fala: e agora? Então, e aí vem com que a gente possa parar e pensar na segunda pessoa dessa história, que é Maria. Não é correto dizer também que Maria seja um tipo meditativo, menos energético que a sua irmã, e que isso é a forma correta de adoração. Isso também é imaginação, porque provavelmente Maria foi uma mulher tão normal e tão trabalhadeira quanto a sua irmã Marta. A gente estaria menosprezando nesse aspecto. O que distingue uma da outra é que nesse momento ela quebra sua rotina, ela faz uma coisa inesperada, até um pouco chocante, porque ela definiu prioridades. E uma mulher naquele tempo definir prioridades é ter muita coragem, é romper um paradigma, é realmente deixar de lado tudo aquilo que era se esperado dela. Porque quando ela se assenta aos pés de Jesus, e aí talvez seja chocante para você, ela age como um homem no seu tempo. Porque somente um homem poderia deixar a rotina de lado e ser ensinada por um mestre. Ou seja, ela é muito corajosa. Ela sabe que ela tem trabalho a fazer, ela sabe que ela tem um hóspede importante para receber. Mas nesse momento, ao invés de fazer o serviço para receber esse hóspede, ela escolhe ouvir esse hóspede. Sentar aos pés dele e ouvir o que ele tem para dizer. Falar com ele. Porque ela rompe a rotina. Da rotina do que aquilo que era se esperado de uma mulher. Que era o que eram as atividades cotidianas. Veja o que Maria faz. Se você parar para pensar, ela, num momento, ela quebra todas as tradições da recepção de um hóspede. Ela distingue naquele momento o que era mais importante e o menos importante, entre as coisas primeiras e as coisas segundas. E ela decide pela única coisa que importava naquele momento: sentar-se aos pés de Jesus e ouvir os seus ensinamentos. Porque ela não sabe quando ela teria outra oportunidade para fazer isso. Ou seja, por que será que é tão importante o que Maria faz? Porque se você olhar, você sempre vai receber hóspedes na sua casa. Você sempre vai estar preocupado em receber essas pessoas. Mas o quanto essas pessoas são importantes, ou somente o serviço a elas são importantes?
São alguns questionamentos que vale a pena. Porque Jesus afirma que ela, ao fazer isso, escolheu a melhor parte. Jesus não a condena, como ele também não condenou Marta. Já parou para pensar? Será que ele menospreza então a ação, o serviço, dizendo que é mais importante ouvir e meditar do que servir e agir? Não. A gente pode ter certeza que não é isso. Ambas as coisas são importantes. O Evangelho de Jesus não divorcia fé e ação. Não divorcia, pelo contrário, ele casa, ele junta a ação com fé. O que Maria faz é importante por uma só razão. Todo o nosso serviço, toda a nossa obediência acaba chegando a um esgotamento, seja físico, moral ou mental. Aos poucos o nosso coração vai ressecando, vai se envenenando por dentro. Se você manter o foco só no serviço e na obediência, a gente precisa desesperadamente de Jesus. Desesperadamente. Porque somente Ele pode evitar que o nosso serviço seja envenenado, que a nossa ação seja ação por ação. Nós precisamos regularmente fazer como Marta, sentar-se aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos, para que nós possamos sair da presença de Deus prontos para a ação. Nós precisamos ver e ter Cristo como prioridade, porque é na presença dele que nós somos perdoados, abastecidos, restaurados, reanimados, refeitos para a ação. Com certeza que depois que Marta ouviu os ensinamentos, ela não deve ter ficado parada lá, Maria, aliás, olhando Marta, indo para lá e para cá. Com certeza, ela foi lá, deve ter ajudado, fez. Agora a gente está conjecturando, mas com certeza ela não ficou ali para sempre. Então a gente precisa sempre parar junto à fonte para beber água, para matar a sede. Lembra que nós dissemos no mês passado que nós fomos aqueles que tivemos a nossa sede de propósito, a nossa sede de amor preenchidos, saciados, e agora nós somos aqueles que precisamos levar essa fonte, essa água viva para outros. Mas chega um momento da nossa caminhada, se a gente continuar caminhando muito tempo por um campo poeirento, num lugar de seca, que a gente vai sentir sede novamente. Ou seja, eu tive a minha sede saciada em Cristo, agora eu estou na igreja firme, eu vou trabalhar bastante, eu vou fazer muitas coisas. Mas chega uma hora que se a gente não se sentar diante de Jesus e não ouvir a palavra dele, a gente vai desanimar, a gente vai cansar, a gente vai querer parar, a gente vai começar a perguntar se vale a pena. Então, a gente tem hora que precisa parar para abastecer, como a gente faz com o nosso carro. E quando a gente põe o nosso celular para carregar a bateria, depois do final de um dia que você ficou lá trabalhando bastante, nós precisamos parar. Parar diante de Jesus não é tempo perdido. Martinho Lutero chegou até a dizer que uma vez que hoje eu tenho tanta coisa para fazer que eu preciso dedicar mais tempo à oração, senão eu não vou dar conta. Maria, ela escolheu a boa parte e essa não lhe seria tirada, jamais. E agora nós falamos da terceira pessoa desse texto, que talvez você não tenha parado para pensar, mas é você. Quem é você nessa história? Qual é a sua prioridade? O que você tem definido como prioridade? Talvez você não se lembre, mas no início de 2019, precisamente no dia 13 de janeiro, nós meditamos sobre esse texto. É a segunda vez que ele é lido para nós, aqui nesse púlpito, na série que chamava Menos é Mais. E nós vimos naquela época o quanto a gente não percebe que Jesus, na verdade, nós deixamos Jesus de lado por causa do nosso trabalho, por causa das nossas atividades, por causa das nossas demandas. E muitas vezes a gente fica tão preocupado com as nossas coisas
Tantas coisas pedem a nossa atenção, a nossa devoção, o nosso suor. E naquele período a gente falou sobre a gente ser menos ocupado e mais curado dos nossos vícios, da gente não ser o centro do nosso mundo, a única razão da nossa existência, mas que Cristo fosse. Que nós falamos também naquela época sobre limpar a nossa agenda e ter a coragem de priorizar Cristo. E aí, como eu costumo e eu gosto muito de fazer, a gente precisa parar para pensar. No meio do processo, a gente precisa parar para avaliar aquilo que a gente fez. Estamos, pois, há 6 meses depois daquele domingo. Quais têm sido as suas prioridades? Como foram esses 6 meses? Cristo tem sido a sua prioridade? Como está a sua agenda? As suas atividades? Você tem tempo para tudo, mas tem tido tempo para Deus? De reservar, seja 2 minutos, 5 minutos do seu dia, seja para ler a palavra ou para orar. Você tem reservado o tempo de culto, de adoração, domingo, para estar com a comunidade e ser reabastecido? Não é questão de ser obediente, de ser religioso, é questão de prioridade. É o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana nós estamos oferecendo para quem? Ah, mas eu trabalho a semana inteira, eu estou cansada, eu quero dormir. De vez em quando é bom dormir. Mas quem tem sido a sua prioridade? Você mesmo? As suas coisas? O seu descanso? Ou buscar a Cristo? Louvar a Ele junto com os irmãos? A gente tem muito trabalho, a gente tem muito compromisso como Marta. Talvez nós estejamos como Marta, correndo para lá e para cá, chegando à exaustão. E parece que nada dá certo, parece que o nosso coração está começando a ficar com raiva, parece que o nosso coração vai ficando ansioso, porque parece que a gente faz e não dá certo. E o convite de Jesus para nós essa manhã é olhar para Maria e, assim como essa mulher, definir prioridades. Definir prioridades no nosso coração. Porque se nós realmente nos propomos a celebrar a esperança, e nós temos a esperança definida em Cristo, aquilo que a gente espera também passa a ser nossa prioridade. Porque se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, o que você faz? Você corre atrás. Você vai fazer curso, você vai procurar pessoas que te ajudem a ser uma pessoa melhor no seu trabalho, nos seus estudos. Você tem meios hoje em dia digitais para isso. Mas se você quer passar no vestibular, você tem que estudar. Se você quer um trabalho melhor, você tem que estudar. E a gente acaba priorizando tantas coisas. Mas temos priorizado a Cristo. Celebrar a esperança, ter a esperança como perspectiva, é definir prioridades também no nosso coração. Quais são as prioridades? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta, você não precisa responder, mas eu gostaria que você pensasse. Você ficaria feliz se Jesus colocasse você como prioridade, como você tem colocado Jesus como prioridade na sua vida? Quais têm sido as prioridades? Porque muitas vezes nós somos pessoas ativas e eu começo a falar de mim. Nós estamos correndo de um lado para o outro. Nós somos ativos, nós estamos lá fazendo, obedecendo, tentando fazer certo. Mas será que de fato nós temos sentado na presença de Jesus e ouvido de fato o que Ele quer da gente? Onde Ele quer que nós apliquemos os nossos dons, os nossos talentos? Onde está o nosso coração? O Evangelho, ele muda o nosso coração. Ele nos dá paz, sim, a gente viu, nos dá paz no meio da dificuldade, no meio da adversidade. Isso é motivo de esperança e essa esperança não confunde. Ela não confunde. Ao contrário, ela vai fazer com que todo nervosismo, toda agitação, toda irritação e toda amargura tenha um fim. O nosso serviço passa a ser um serviço gracioso, grato.
o nosso serviço, aonde quer que nós estejamos. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente acha que servir é só dentro da igreja. Mas quando nós estamos lá desempenhando a nossa função como professor, como engenheiro, como confeiteiro, como... mas eu sou aposentado. Mas dentro da sua casa você desenvolve algum papel, ou você está lá na sociedade, você vai pagar um boleto, você vai cruzar com alguém na rua, você é consultor, o que você faz? Você é cabeleireiro, você vai cruzar com alguém. Esse serviço pode ser feito para Deus, para louvar e bendizer o seu nome, quando ele é feito de coração. Ou ele tem feito de forma... Você tem feito, porque eu estou cansado, eu estou irritado, eu estou amargurado. Será que a gente tem realmente derramado o nosso coração na presença de Deus, para que ele possa transformar isso através do Evangelho? E a partir das boas novas, sim, definir Cristo como prioridade. Eu vou fazer, não porque eu quero ganhar dinheiro, mas porque eu quero servir a Deus. Quando eu sirvo a Deus com alegria, o que vem depois é consequência. Eu vou ganhar o dinheiro para pagar minhas contas, tal. Ele vem, mas a gente percebe que ele vem e parece que ele é abençoado, ele multiplica. Não dá para explicar isso. Isso é algo que você tem que experimentar. Você tem que experimentar. E eu convido você nessa manhã a colocar o seu coração diante do Senhor, para que a partir do momento que você define Cristo como prioridade na sua vida, isso crie raízes, isso dê frutos para a vida eterna. Maria escolheu a boa parte e essa não foi tirada. Você e eu, nós recebemos Jesus na nossa casa, tal qual Marta e Maria. Recebemos ele na nossa vida, no nosso coração. Que realmente a gente possa colocar o Senhor como prioridade no nosso coração, como prioridade na nossa vida. Escolher a melhor parte. Porque o serviço sempre vai ter. Sempre vai ter. É que realmente a gente possa servir com alegria, com amor, com graça, onde nós estejamos. Que Deus nos ajude a fazer isso em nome de Jesus.